Ok, então vamos lá, 201. Então, essa semana, infelizmente, a gente só vai ter aula hoje, né? Não vamos ter mais aula essa semana, né? Ver se semana que vem muda o horário, a gente consegue ter mais horas normais, mais um encontro, né? Vamos ver como é que vai funcionar. Meu filho, Oi? uma pergunta. Essa questão dos horários vai ficar assim mudando ou a escola vai achar um fixo? É para achar um fixo, porque na verdade, assim, tudo depende da, da Secretaria de Edu? Educação, né? A gente gostaria que fosse, na verdade, os 4 períodos por semana, né? 4 períodos por dia, Sim. né? Uhum. Né? A direção está querendo que volte a ser 4 períodos, não só duas áreas por dia, entendeu? Tipo, ficar 2 horas, tipo matemática e língua portuguesa, alguma coisa assim, tá? Ela está tentando para que a gente tenha um horário fixo, tipo 7h30, 8h30, 8h30, 9h30, 9h30, 10h30, 10h30, 11h30, né? Vamos ver. A gente acredita que até semana que vem isso fique mais tranquilo, tá? Eu também quero, mas vamos esperar mais uma semana, Hugo, para ver como é que fica. Eu também não sei te responder direito, tá? A Não, princípio, a tranquilo, direção, era só pra ter uma ideia. tá? Que tudo depende da Secretaria de Educação e tudo depende dessa bandeira, né? Se vai ficar preta ainda, se vai ficar vermelha, enfim. Certo? Então, turma, o que eu pensei hoje para a gente começar? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Eu não sei se vocês vão copiar junto comigo, vocês me digam, porque para mim não tem problema, vocês querem ir copiando junto, vocês podem ir copiando, vocês só me avisem, porque aí eu não vou mexer na tela muito rápido, né? Ou se não, prof, eu vou copiar depois e vamos tocando ficha. Tô por vocês, tá? Para mim é indiferente, tá? Então, deixa eu botar aqui. Não, ó. Ah, agora que eu vi que deu problema, peraí. Deixa eu voltar aqui, turma. Ó, a minha internet deu problema. Deixa eu só ver aqui, ó. Deixa eu ver. Vamos ver se. Ah, aqui. Sequência numérica, parte 1, voltou. Tinha dado problema na minha conexão. Então, turma, o que na verdade eu acabei. Estava dando uma olhada no PA e no PG, e aí eu entendi, a gente estava vendo, deixa eu pegar aqui, que no PA e no PG, a gente precisa que vocês entendam o que é uma sequência numérica, né? Porque a progressão aritmética e a progressão geométrica, né? Ela é uma sequência numérica de situações do dia a dia, né? Só que para a gente poder entender, eu poderia dizer, vamos direto para o PA. O PA é isso, 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 e o PG é isso, 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 e ponto. Não, daqui a pouco, papo, não. Tá, eu entendi, eu decorei, mas eu não sei o que acontece. Então, a progressão, ela diz, é uma progressão aritmética, né? E ela é uma progressão geométrica. Então, ela tem uma sequência numérica para acontecer. Então, daqui a pouco vocês não viram isso, sequência numérica com esse nome no fundamental ou no primeiro ano do médio, mas ela é bem simples, tá? A gente só tem que ter, entender o raciocínio dela, como é que ela se forma. Então, por exemplo, a gente tem uma sequência básica, tá? Coloquei aqui para vocês, tá? O cometa Halley pode ser visto na Terra a olho nu a cada 76 anos, aproximadamente, tá? Então, como a sua última aparição foi no ano de 1986, é possível prever que as suas próximas aparições serão por volta dos anos de 2062, 2131, 2214, 2290 e assim sucessivamente. O que acontece? Acontece que eu estou dando uma sequência numérica, eu estou limitando para ele, eu estou dizendo, a cada tantos anos vai acontecer o mesmo efeito, certo? Então, o que acontece? Então, a gente pode representar essa sequência numérica 86, 2062, 2138, 2214, 2290 e assim infinitamente essa minha sequência numérica ela ocorre, tá? Então, isso daqui a pouco isso é lógico para vocês. Claro, professora, óbvio que é. Se eu tenho um padrão, né?
Um padrão é a cada 76 anos, um padrão é a cada 10 anos, um padrão é a cada 5 anos, isso é lógico. Então, isso é uma sequência numérica, a mais simples de todas, tá? E aí a gente começa a entender, e a gente tem que começar a entender esse raciocínio lógico, porque se eu sei disso, o PA e PG para vocês vai ser bem tranquilo. Perceba que esses anos são elementos de um conjunto e estão organizados em certa ordem. Então, a gente tem que ter uma sequência, mas ao mesmo tempo ela tem que ter uma ordem, formando assim uma sequência onde o primeiro termo é 1986, o segundo termo é tanto, e assim por diante. Bem simples, né, turma? Tá? Alguém tá copiando, turma? Posso ir seguindo, vocês vão me falando, tá? Não adianta botar o chat porque eu não enxergo, tá? Dizer para a professora, eu quero copiar, professora. Tranquilo, tá? Eu vou copiar depois, prof. Então, por mim, tu pode passar. Eu também vou copiar depois. Certo. Então, a gente fala assim, ó. Ao ordenar os elementos de um conjunto, a gente forma uma sequência. Então, a gente vai ter que ordenar esses elementos de uma forma ou de ordem crescente ou de uma ordem decrescente. Não sei. De uma ordem par, de uma ordem ímpar, de uma ordem por cores, de uma ordem por forma, não sei. Mas essa sequência numérica, ela vai ter que ter uma ordem, esse conjunto, tá? No entanto, os elementos, elas nem sempre são números, que eu falei para vocês, a gente tem uma ordem no nosso dia a dia. Bem simples, dia da semana. Foi determinado que a semana começa no domingo e termina no sábado. É uma sequência numérica, é uma sequência de semanas. Então, semana começa domingo e ela termina sábado. E essa sequência, ela tem 7 dias. Ponto. Isso foi convencionado, foi determinado. O mês, a mesma coisa. Ela começa dia 1º e acaba dia 30. Ah, professora, mas tem 31. Mas tem meses que tem meses que não tem, acaba compensando. Né? Então, assim, nome dos familiares de Pitágoras, né? Então, assim, a mesma coisa vocês têm uma sequência, família de vocês, né? Tem uma sequência de ordem de nome de familiares. Vai dizer que não tem, às vezes, uma sequência, né? Às vezes a mãe pode dizer, não, meus filhos vão ter tudo o nome com L. Larissa, Luciano, Letícia, né? Ou uma sequência, o primeiro filho vai ter um nome, o segundo filho vai ter 2 nomes, o terceiro filho, tem gente que fazia isso antigamente, né? Determina a sequência. E a gente pode determinar essa sequência numérica dependendo que tipo de conjunto ou que tipo de elementos eu quero trabalhar nesse conjunto. E aí eu posso criar uma criptografia, por exemplo, né? Ele é uma sequência de chaves, ele é uma sequência de códigos, né? Então, isso também eu posso determinar para aquele meu conjunto, para aquele meu objetivo, né? Eu quero criar um código, e aí esse código, ele tem que ter uma sequência. Não interessa se vai ser uma sequência numérica, se vai ser uma sequência de letras, ou vai ser uma sequência de numéricas e letras, não sei, mas ela vai ter uma sequência. Então, a gente diz que a sequência numérica, ela é uma sucessão finita, posso determinar o início e o fim dela, dia da semana. Começou no domingo, terminou no sábado, finita. Ou ela pode ser infinita, né, de números que obedecem uma determinada ordem estabelecidas antecipadamente. Então, o PA e o PG, ele vai ter que ter essa sequência numérica, tá? Ou ela vai ser uma sequência numérica finita, ou ela vai ser uma sequência numérica infinita. Isso vai ter que ser estabelecido antes, tá? Senão essa sequência ela não vai dar certo, tá? Uma sequência finita é quando o seu conjunto de imagem é finito. Tudo bem quando eu falo em imagem para vocês? Conjunto de imagens? É aquilo que eu determinei, tá? A imagem é aquilo ali que foi determinado. Ponto. Tá? Vai começar no 0 e vai terminar no 10. Limitei. Tá? Eu vou ter imagem, o quê? Imagens são os elementos que estão dentro daquele conjunto. Outras palavras, né? Sequência finita é uma sequência numérica na qual os elementos têm fim, como, por exemplo, isso para vocês é básico, uma sequência numérica de números múltiplos maiores do que 3, mas menores que 33. Limitei o meu conjunto, tá? Ele tem que ser múltiplos de 3, mas eles têm que ser maiores do que 3, e eles têm que ser menores que 33. Tipo intervalo, né? Se vocês aprenderam ano passado intervalos na matemática, os intervalos eu delimito. Aqui é aberto, aqui fechado, ou os dois fechados, ou os dois abertos, né? Então, aqui eu limitei uma sequência finita, né? Então,
Múltiplos de 3. 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 e assim vai, né? Mas eu disse, olha, tem que começar maior do que 3. Então tá. Maior do que 3, o 0 não entra. Nem o 3 entra, né? Então tem que ser 6, 9, 12, 15, até chegar o menor que o 33, que nesse caso é o 30. Tudo certo? Tá? E uma sequência finita é quando o seu conjunto imagem, tá, é infinito. Isso quer dizer, eu não determinei o fim dele, eu determinei só o início, tá? Então, essa sequência infinita é uma sequência que não possui fim. Ou seja, os seus elementos seguem no infinito, né? Que nem o... Se a gente for pensar, eu botei aqui uma, né, o universo ali, a gente não sabe o fim dele, né? A gente não sabe, na verdade, qual é a expansão dele. Eu sei, teoricamente, o início, dependendo do ponto de vista da minha localização. Mas o infinito, não tem problema. Então, assim, ó, bem básico para vocês, ó. Depois a gente vai complicando um pouquinho. Números primos positivos. É um exemplo de uma sequência numérica infinita, né? Então, quem são os números primos? Números primos são todos os números divisíveis por 1 e por ele mesmo, né? Então, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Quem seria o próximo número primo? Depois do 19, se eu perguntasse para vocês. Quem é o próximo número primo? 19? 23? 23, né? Mas o 21, não, o 21 não é número primo, né? Porque ele porque ele é divisível por 1, ele é divisível por 3, ele é divisível por 7, por 21, tá? Então, assim, classifique as sequências bem básicas, tá, gente? Finito ou infinito? Letras do alfabeto. Uma sequência numérica. Finito ou infinita? Finita? Infinito. Infinita. Múltiplos de 5 menores do que 0. Infinita? Existe? Infinita? O que Não vocês existe. acham? Relembrando, os múltiplos são todos números inteiros e positivos, tá? Então não existe. E aí, não existe, né? Então, o que que acontece? Pegadinha, tu viu? Ó, não existe ou ele é finito? O que que vocês acham? Então, a letras do alfabeto é finito. E aí? Tá? Múltiplos menores do que 5. Ó, e aí? Tá, mas professora, a senhora não disse que eles são, os múltiplos, na verdade, eles são números inteiros e positivos? Aí o que que acontece? Posso induzir ao erro vocês? Posso. Em algum momento ele me disse que eles são múltiplos de números naturais? Não. Eu poderia ter escrito assim, ó, múltiplos de números naturais menores do que 5. Certo? O que que acontece? Muita gente pensa ou associa, porque a gente aprende os múltiplos no sexto ano, e aí a gente diz, os múltiplos de números naturais. Então tá, então os múltiplos de números naturais são todos números inteiros positivos, perfeito. Só que aqui eu não defini essa regra. Eu posso dizer múltiplos. Então tá, múltiplos são o quê? Múltiplos de números inteiros, ponto, tá? Aí, se a gente for pensar só em números inteiros, ele é infinito, tá? Porque aí eu tenho todos os números inteiros negativos infinitos. 0, menos 5, menos 10, menos 15, menos 20, né? Isso pode ser possível? Claro que pode, tá? Então, isso é legal da gente se dar conta, tá? Que aí, essa condição, ele vai ter que me dizer, tá? Se ele me disse só múltiplos, bom, então tá. Então, múltiplos de números, múltiplos são números inteiros. E aí eu posso dizer que ele é infinito, não tem problema, tá? Cada sequência, ela tem um termo dessa sequência. Então, cada elemento de uma sequência, ela é chamada termo da sequência, tá? E então, em uma sequência, o termo, ele ocupa uma posição, que é importante a partir de agora, que a gente vai dizer,
que essa posição que esse termo ocupa, ele é um número N, tá? Então, ele é indicado pelo número AN. A é o número, e N é que posição ele se encontra. Na primeira, na segunda, na terceira, tá? Então, a gente começa a entender que essa sequência numérica, ela é um conjunto finito ou infinito, e esse termo, né, do meu conjunto, dessa minha sequência numérica, ela vai ter uma posição, tá? Então, esse termo, ele vai indicar A1 como o primeiro termo, A2 como o segundo termo, A3 como o terceiro termo, e a N como o enésimo termo, se a minha sequência ela for infinita, né? Então, por exemplo, 7, 3, 8 e 10, tá? O 7 é o primeiro termo, o 3 é o segundo termo, o 8 é o terceiro termo, o 10 é o último termo, ou o quarto termo, tá? Então, isso é importante que a gente entenda, a partir de agora, né, que a gente tem, cada elemento ele vai ter a sua posição nessa sequência numérica. E aí, o que a gente vai aprender? Como é que eu calculo um termo A3? Eu não sei quanto é que vale o termo A3. Eu sei quanto é que vale o termo A1, o termo A2 e o termo A4, tá? Mas eu não sei como é que vale o 3. Aí depende do tipo da minha sequência numérica. Ou ela vai ser lógica, ou eu vou ter que tentar entender ou calcular esse meu termo. Tá? Então, uma sequência numérica, ela pode ser A1, A2, é na ordem, né? A primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, enésima, né? E ela vai ser sempre representada por AN, tá, turma? Esse vai ser o nosso símbolo do termo da minha sequência. Em uma sequência finita, né, A1, A2, A3, AN, os termos A1 e AN são chamados de extremo da sequência. Isso quer dizer, ela tem o início e ela vai ter um fim, tá? Numa sequência infinita, não, né? Porque eu não tenho, na verdade, infinita ela. Eu posso ter qualquer termo da minha sequência. Mas a finita, sim, a gente tem o extremo, a primeira e a última. Se eu estiver muito rápido, turma, por favor, vocês me falem, tá? Dois termos, ó, AI e AJ. Eu posso determinar qualquer letra, qualquer literal para os termos que eu não sei, tá? Posso dizer, o AN, AM, AL, AP, não interessa, tá? Desde que vocês entendam que é a posição, o termo da minha sequência. Então, eu estou dizendo aqui, ó, dois termos são equidistantes dos extremos. O que eu estou querendo dizer equidistantes? Isso para vocês é tranquilo quando eu digo que eles são equidistantes? A palavra, que a gente vai usar bastante também, assim, equidistantes. Eu não sei, não. A gente usa a palavra equidistantes, turma, quer dizer que a distância entre o AI e o AJ são iguais, né? Do AI para o AJ sei lá, 3, e do AJ para o AI também tem que ser 3. Então, a distância deles é como se fosse a régua, assim, ó, né? Não estou dizendo, vamos botar o extremo, né? Do 0 até o 30 e do 30 até o 0, eles têm a mesma distância. Então, eu digo que eles são equidistantes dos extremos, tá? Então, imagine que eu tenho o AJ aqui e eu tenho o AI aqui, ou vice-versa. AI aqui de início e o AJ aqui. A distância entre eles é 30, tá? Isso é uma condição. Se e somente se, olha, ele está dizendo, eles são equidistantes, está te botando uma condição. Isso é importante, né? E somente se. Isso acho que vocês trabalharam bastante no primeiro ano, essa condição, né? Para formar conjuntos. Sim? Se não, acho que daqui a pouco sim, tá? Ele vai ser equidistante se e somente se a quantidade de termos que precedem aí é igual à quantidade de termos que sucedem a J. Tudo bem quando eu falo para vocês precedem? O que vem antes do AI, preceder o que vem antes. Ó, a quantidade de termos que precedem, que vem antes do AI, é igual à quantidade de termos que sucedem, o que vem depois do AJ. Então, por exemplo, aqui, ó,
eu tenho uma sequência numérica. 2, 5, 8, 11, 13. Qual é a condição? O AI e o AJ, eles são extremos. 2 e 13, equidistantes. Tá? A quantidade que precedem do AI, ó, o que vem antes dele, aí eu poderia, mas aqui, calma, o que vem antes dele e o que vem depois dele tem que ser a mesma quantidade, tá? Então, na sequência eu tenho 2, 5, 8, 11, 13, tá? Tá, mas professora, e da onde ele tirou esse número? Bom, tem duas condições. Ele pode ter dado já o conjunto numérico para vocês, ou ele pode, antes disso aqui, dizer qual é o conjunto de vocês. O bom é que vocês não vão ter que imaginar, vai vir, vocês vão montar o conjunto com uma certa condição, vocês vão calcular esses elementos do conjunto e vocês vão ter uma condição. Então, ele me disse, os extremos são quem? 2 e 13, e os termos 5 e 11 são equidistantes dos extremos, foi o que ele me disse, são equidistantes dos extremos. Então, tá certo, porque 2, aí eu tenho 1, 2, 3. Então, ou se eu for contar, da distância do 2 até o 13, eu tenho uma casa, 2 casas, 3 casas, perfeito. E do 13 para o 2, eu tenho uma casa, 2 casas, 3 casas. Então, eles são equidistantes entre eles, perfeito. A quantidade de termos que precedem o AI é igual à quantidade que sucedem o AJ, tá? Então tá. Ele disse que o 2 é o AI, gente? Ele disse que o 13 é o AJ? Não. Não. Então, por isso eu posso jogar com o precedem ou sucedem, né? O que vem antes dessa forma, tá? Mas o que eu tenho que entender é que os termos 5 e 11, eles são equidistantes dos extremos. Então, olha só a interpretação que a gente tem que fazer da sequência numérica para a gente poder entender ela. E não é difícil, tá? Porque em nenhum momento ele me disse bater o martelo, certo? Então, os termos 5 e 11, eles são equidistantes dos extremos. São. Eles têm uma casa de diferença, eles têm uma casa de diferença. Então, ele tem a mesma distância do 11 para o 13, ele tem a mesma distância do 2 para o 5, tá? Tudo bem até aí? Tudo certo. Tá. Então, a gente tem um termo AM que é chamado termo médio de uma sequência numérica com um número ímpar de termos, se e somente se. Então, olha só. Um termo AM é chamado de termo médio de uma sequência com número ímpar de termos. Ele está dizendo que tem um número ímpar de termos, tá? Então, não pode ser par, tem que ser ímpar. Se e somente se. Vocês viram que ele sempre vai dar uma condição para vocês. Se e somente se, a quantidade de termos que antecedem a M é igual à quantidade de termos que sucedem a M. Então, ele não me disse quem é o AM. Eu não sei. Ele só me disse que é um conjunto, a sequência numérica, onde o termo médio, AM, tá? De um número ímpar. Então, vou botar 5 números, 7 números. Mas é um termo médio, prof. 1, 2, 3, 4, 5. Então tá. Médio tem que ser a metade. Tá, mas é um número ímpar que tem que ter... Não tem problema. Não tem problema, tá? Então, o que acontece? Então, ele tem um número ímpar. Botei aqui 2, 5, 8, 11, 13. Tá? Ok? Se e somente se, a quantidade de termos que antecedem M é igual à quantidade de termos que sucedem. Então, tá. Então, eu tenho que ter precedem 2 antes, 2 depois. Eu poderia ter botado 7 números? Poderia, não tem problema, tá? Então, a gente descobriu que o termo médio dele é 8.
Vocês entenderam como é que a gente montou essa sequência numérica, esse conjunto e achou o termo médio dele? Tá? Então, ele sempre vai dar uma condição para vocês. Mas, professora, eu poderia ter colocado qualquer outro número? Tipo, eu poderia ter botado, por exemplo, 21, 22, 23, 25, 20. Poderia, gente. Poderia, por quê? Porque ele não me disse, teoricamente, que o meu conjunto tem que ser só números ímpares, o meu conjunto tem que ser só número par. Não. Eu resolvi botar 2, 5, 8, 11, 13. Resolvi botar. Mas eu quero que esse conjunto tenha números ímpares. Ah, então eu poderia ter botado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? Claro que eu poderia. Não tem problemas. Desde que ele seja número ímpar, esse meu conjunto. Concorda comigo? Aí eu vou achar quem o termo médio? O termo médio seria a mesma quantidade do que vem antes e vem depois. Ah, então tá. Então eu vou separar 3, eu vou separar 3. Ah, então tá. Então, 3 aqui, 3 aqui. Então, o meu número médio seria o 2? Seria o 3? É isso? Tá? Bem tranquilo. Então, seguindo o padrão da sequência numérica, qual o próximo número correspondente nas sequências abaixo? Que difícil isso, né? Qual seria da letra A? Vocês viram que eu botei os 3 pontinhos aqui, então ele é infinito. Qual seria a sequência desse número? 8? 8? O que mais? 8? 10, 10. 12, 14, Isso aí. 16. Isso aí. E na B? 37, 31, 29, 23. 20. 20? Eu ia falar 19. 19? Uhum. Ó, vocês têm que entender a sequência, ó. 37 para 31, 31 para 29, 29 para 23. Tá pulando 6. Isso, né? Seria 19? 17? Isso. 17? Ó, 7, 1, 9, 3. Quem seria o próximo? 7, 1, 9, 3. 7, 1, 9, 3. Então, seria 17. Será que seria essa sequência? E aí, o que a gente sabe? Tá, uma sequência numérica de números pares, o próximo elemento é o 8. E trata-se de uma sequência de números primos, onde o próximo elemento seria 19. Tá? Então, olha aqui. Considere as sequências 2, 5, 8, taranã, 14, taranã. Quais são os termos A4 e o A6? Dois, 5, 8. Quem é o A4? 11. 11. E quem é o A6? 17? 17. Considere as sequências 2, 5, 8, taranã, 14, taranã, ela é finita, né? Eu quero quem é o A4, quem é o A6. Então, uma sequência que está aumentando de 3 em 3, logo a gente tem o quarto elemento, que seria 11, que seria 8 mais 3, e o sexto elemento, 17, que seria 14 mais 3, tá? Vocês viram que está aumentando de 8 em 8, é uma sequência numérica de 3 em 3, tá? Bruno montou, ó, tá? Peguei aqui uma provinha do Paraná. Bruno montou a sequência de figuras abaixo seguindo um padrão de construção. Nesse padrão, Bruno relacionou a quantidade de hastes de cada figura com a posição que elas ocupam nessa sequência. Então, olhem só, posição 1, posição 2, posição 3 e a posição 4, tá? Vocês conseguem ver direitinho aí? Ó, montou a sequência seguindo o padrão da construção e nesse padrão, Bruno relacionou a quantidade de hastes de cada figura com a posição que elas ocupam nessa sequência, tá? Analisaram? Observaram? Tudo certo? Número de hastes, tá? A posição que elas ocupam.
Observando a sequência das figuras, podemos afirmar que a próxima será a de posição quinta e terá quantas hastes, pessoal? Vou lá pegar uma água, que eu não esqueci minha água. Pensem quantas hastes eu vou ter a quinta posição. O que vocês acham? Voltei. Alguém? 16, não? 16? Mais alguém? Também acho que é 16. 16. Beleza. Mais alguém? 16, prof. Perfeito. Então, vamos ver. Então, eu tenho o padrão, né, pessoal? Posição 1, 4 hastes. Posição 2, 7 hastes. Posição 3, 10. E posição 4, 13. Concordam comigo? 1 com 4, 2 com 7, 3 com 10, 4 com 13. Enxergaram isso, né? 4 hastes, 7, 10. Sim? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso? 7, 8, Sim. 9, 10. Perfeito. Então, a gente cria uma regra para encontrar esse padrão. Aí, o que acontece? A gente pode criar uma regra para a gente poder não ficar contando o número de hastes. Imagina, eu pergunto para vocês, qual vai ser a quantidade de hastes quando eu estiver na posição 10ª? Vocês vão ficar desenhando? Ah, vou desenhar, né? Se na quinta foi 16, vocês estão me dizendo, imagina a 10ª, então. Vou ter que ficar desenhando? A gente pode criar um padrão. Como é que a gente poderia ver isso? Porque a sequência numérica, ela tem que ter uma forma da gente poder criar um padrão e só calcular ela direto, né? Então, a gente vai encontrar esse padrão, né? 4, pensando, né? 3 vezes 1 mais 1, eu tenho que tentar imaginar. 7, 3 vezes 2 mais 1, vai dar 7. 10, 3 vezes 3 mais 1, vai dar 10. 3 vezes 4 mais 1, vai dar 13. Então, vocês viram que a quantidade de hastes que eu coloquei em um padrão, 3, vezes a posição em que ela se encontra, posição 1, posição 2, posição 3, posição 4, mais 1 é um padrão. Então, se eu fizesse a posição quinta, seria quem? 3 vezes 5, mais 1, fecharia o 16 que vocês fizeram? Isso, prof. Então, tá. A gente criou um padrão, ó. Onde eu posso botar a 20ª posição, eu criei um padrão e o meu resultado vai dar o mesmo, né? Então, o próximo desenho dessa posição vai ser o quê? Ó, posição da haste, vocês criaram, a gente criou um padrão, que vai ser 3 vezes a posição que ele se encontra, mais 1, eu vou ter a minha quinta figura naquela posição. Ó, número de hastes. 3 vezes 5 mais 1, 15, 15 mais 16. Criei a minha sequência numérica e, na verdade, acabei criando um padrão, que é isso que a gente vai fazer. A gente sempre vai criar um padrão para facilitar, para eu não precisar ficar desenhando. Porque é isso, na verdade, por exemplo, que a resolução do nosso celular, ele vai fazer um padrão, né, gente? Vocês têm um celular e ele está cada vez melhor, cada vez mais rápido. Eu tenho que achar um padrão, né? Porque senão ele fica lento. Se ele for pensar
em desenhar, em desenhar, em desenhar, aí a gente não tem um computador, ou a gente não tem uma resolução, a gente não tem uma criptografia rápida para aquilo que a gente quer. Então, a gente cria um padrão nessa sequência numérica. Tá certo? Ó, 16 hastes. Sim? Alguma dúvida nessa primeira parte? A aula não acabou, tá? Não, prof. Tem mais? Vamos para a parte 2 de sequência? Então, vamos lá. Vamos ver. Parte 2. A continuação. Se estiver muito rápido, vocês me falem, tá? Por favor. Tá? Então, a gente viu introdução à sequência, a gente conseguiu entender o que era a sequência numérica, o tipo de sequência, os termos dela, tá? E aí a gente vai ver agora a lei de formação de uma sequência numérica, tá? Então, como é que a gente vai formar essa sequência numérica, esse padrão, tá? Então, o que acontece? A lei de formação, também chamada de termo geral, porque a gente vai ter um termo geral, ela é utilizada para calcular o valor de qualquer elemento de uma sequência numérica. Então, aquilo que eu falei para vocês, ó, a gente vai começar a usar o nosso termo geral de AN, tá? AN é igual a N ao quadrado, tá? Então, por exemplo, isso aqui é um padrão, termo geral. A N é igual a 2N menos 1, tá? Eu tenho um padrão de um termo geral, tá? Isso é o que a gente, por exemplo, que nem nós montamos naquele outro slides ali. Eu tenho um termo geral, um padrão. A gente viu que é 3N, que o N seria quem? A posição, 3N mais 1. Tá, criei um termo geral para a gente poder calcular aquela sequência numérica. Então, a lei de formação, ou termo geral, tá? Eu uso mais a palavra termo geral, tá? Permite que o cálculo de um termo qualquer da sequência, que a gente possa atribuir valor para eles. Então, esse N, que é convencionado de N, né, que a gente chama que é o elemento, né, da nossa sequência numérica, é esse N que a gente vai substituir por qualquer valor numérico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, não interessa. A gente vai ter que substituir esse N para saber como é que vai funcionar uma sequência numérica. Então, por exemplo, primeiro, o termo geral de uma sequência numérica, de uma sequência é, ó, eu dei o termo geral, ó. A condição que a N, para achar esse termo, tem que ser 3N ao quadrado mais 2, né? Onde N, pessoal, ele pertence aos números naturais com asterisco. O que quer dizer com asterisco? Que o zero não entra, tá? Tá? Então, ele me disse, ó, esse N pertence aos números naturais com asterisco. Então, o zero não vai entrar, tá? Essa é a condição dele, certo? Então, pode ser qualquer número inteiro e positivo. Aí, com essa condição aqui, eu quero que vocês escrevam para mim os 4 primeiros termos dessa sequência. Podem fazer e me dizer qual é os 4 primeiros termos dessa sequência. Fizeram? Qual é o primeiro termo? Calma, prof, minha cabeça tá processando as coisas. Tá. Espera que a prof vai fazer um negócio aqui. Foi, bebê. Facilita. Olha aí. Deixa eu preferir.
um pouquinho aqui que a prof vai compartilhar um pouquinho aqui com vocês, para a gente poder trabalhar. Então, deixa eu prof parar aqui. Tá. Mas tá o quadro para vocês, espera aí. Tá bom aí? Tá ruim? Todo mundo enxerga, tá bem? Tá bom, prof. Então, olha só, qual foi a condição que ele me disse, né? Ele me disse que o meu termo é AN, 3n ao quadrado mais 2. Esse é o termo geral da minha sequência numérica, né? Vou botar aqui para eu ver, tá? Então, sim, aqui, ó, tá? E aí ele quer que vocês escrevam os 4 primeiros termos dessa sequência numérica. Tá, então eu vou escrever qual é os meus 4 primeiros termos, né? Então, eu vou dizer que o A1, que é o primeiro termo, né? Como ele quer os 4, então, o meu N vai ter que ser 1, 2, 3 e 4. Então, o A1 vai ser quem? 3 vezes 1 ao quadrado mais 2. O A2, 3 vezes 2 ao quadrado mais 2. O A3, 3 vezes 3 ao quadrado mais 2. O A4, 3 vezes 4 ao quadrado mais 2, né? Então, aqui, ó, tá a condição do meu N, né? N, N, N e N. Que ele quer os 4 primeiros termos, ele me diz. Então, vamos resolver. 1 ao quadrado é 1, então 3 vezes 1 mais 2. Opa, vou dar nós esse 5. 5. 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 3, 12. Mais 2, 14. 3 ao quadrado, 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes 3, 27. 27 mais 2, 29. Isso. E aí, 4 ao quadrado é 4 vezes 4, 16. 16 vezes 3, 48. 48, obrigada. Mais 2, 50. Então, eu achei o meu padrão, ou melhor, os meus 4 primeiros termos. Ponto. Tá? Então, eu achei os 4 primeiros termos. Perfeito. Tá? Aí, o que que acontece? 5, 14, 29, 50. Então, eu vou dizer que a minha sequência... Deixa eu botar aqui. Senão vai ficar muito bom. Então, eu vou dizer que a minha sequência... É quem a minha sequência? 5, 14, 29 e 50. Pronto, ele é finito, tá? Aí, eu não sei se vocês se lembram, vou postar aqui. Deixa o prof voltar a compartilhar, vai ficar mais fácil. Aqui, aqui. Tá. Vocês estão enxergando, pessoal? Sim, prof. Então, olha só, ele queria que você escrevesse os 4 primeiros termos dessa sequência, perfeito, tá? E na B, o número 4109 pertence a que sequência? Aí, o que a gente fez primeiro? Tá, a gente atribuiu os valores, que nem eu fiz, ó, né? A gente fez aqui, achou 5, achou 14 e achou 29 e 50. Tá. Aí, eu quero saber, na letra B, o número 4.109, que sequência ele é? Sequência 1, 2, 3, 4, 5? Então, o número, isso é na B, né? 4.109, qual é a sequência dele?
né? Que sequência ele é? Qual vai ser a sequência dele? Não pode ser a 10ª, com certeza. Vamos deixar o professor dar um ESC aqui para a gente fazer juntos. Não sei se eu parando de compartilhar fica melhor na tela, para mim às vezes acho que fica. O que vocês acham? Qual vai ser a sequência dele, gente? Como é que eu faço para achar isso? Como é que a gente poderia fazer isso? Vocês têm um padrão, tá? Ou melhor, nem vou dizer que é a N. Eu quero saber quem é o N dele. A N é o que eu tenho. A sequência é a N é 3N ao quadrado mais 2. Não é isso? Esse é o meu termo geral. Tá? E aí, o que acontece, turma? Onde é que eu coloco o 4.109 aqui? Nesse termo. Na frente, no AN? Coloco aqui. Isso? Eu acho. Isso aí. Porque ele quer descobrir isso aqui, né? Que posição ele tá. Fala, tá? Diga. Não, eu só percebi uma coisa agora, eu acho que eu entendi, não se preocupa. Tá, qualquer coisa pergunta. Porque ele quer saber qual é a posição dele. Ele tá em que posição? Na 20ª, na 30ª, na 100ª? Que número? Em que posição ele se encontra? Então, ele já me deu o AN, tá? Então, ele me disse que isso aqui é 4.109, igual a 3N ao quadrado mais 2. Agora é matemática básica. Eu tenho que isolar o N como se ele fosse um X. Tá, turma? Eu vou apagando aqui. Então, o prof vai fazer bem direitinho, ó. 4.109 é igual a 3N ao quadrado mais 2. O que a gente vai fazer agora? A gente vai isolar o N. Como é que a gente vai isolar o N, turma? O que vocês acham que a gente pode fazer? Passar o 2 para o outro lado, diminuindo. Isso, 4.109 menos 2. Vou isolar o N, né? 3N ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar 4.107. Estejam com a calculadora aí à mão, já que vocês podem, a gente vai fatorando. Aí, qual é o meu problema aqui? Eu tenho que isolar o N, né? Então, eu tenho quem? O 3, que ele está multiplicando. Então, ele vai passar... Isso, N ao quadrado. 4.107 dividido por 3. Alguém? 1.369. 1.360. Isso, e 69. Isso, é o N ao quadrado. Tá, mas eu não quero o N ao quadrado, eu quero o N. Tira a raiz. Isso. Raiz de 1.369. Alguém por obséquio? 37. Ah, muito bem. O N é mais ou menos 37. É uma raiz quadrada, né? Então, o N mais 37 e o N menos 37. Se é uma raiz quadrada, ele aceita 2 valores, tá? Mas, na sequência numérica, ele me deu uma condição que são números naturais inteiros. Então, os números naturais inteiros, não entra o negativo. Porque ele me deu uma condição lá no início. Então, a minha resposta é 37. 37ª posição é o termo, na verdade, que se encontra o número 4.109. Entenderam o que a gente fez? Sim. Então, a sequência numérica, o legal é que ela sempre vai te dizer como vocês têm que fazer.
A gente não precisa ficar imaginando ou tentando descobrir como é que vai funcionar. Deixa eu botar aqui do outro lado. Para eu voltar aqui. Tá? Então, vamos lá. Vou continuar a apresentação. Tá ficando mais claro para vocês? Tá tranquilo? Sequência numérica? Sim, prof. Tá? Deixa eu botar a apresentação aqui. Tá. Então, deixa eu botar aqui. Deixa eu botar aqui. Apresentar. Tudo bem? Tá, a gente achou aquela quadro sequência. Então, na B, vamos verificar se existe esse N, ó, condição dele, tá? Números naturais sem o zero. Então, eu disse que o AN, tá, vale 4.109, foi o que vocês fizeram, substituímos na condição no termo geral, passamos 2 para o outro lado, dividimos por 3, tiramos a raiz quadrada e achamos o N37 linha, o N menos 37. Então, como o menos 37 não serve, porque ele me disse que são números naturais, então a minha resposta é o mais 37. Então, o termo 4.109 é o 37º termo dessa minha sequência numérica, tudo bem? Então, olha só, com azulejos quadrados, brancos e pretos, todos do mesmo tamanho, construímos os seguintes mosaicos. Olha só, tem esse mosaico aqui para vocês. O primeiro, o segundo e o terceiro, tá? Analisem bem esse mosaico aí para vocês, certo? Tudo bem? Olha o padrão dele, tá, turma? Olha um padrão desse, depois olha o padrão desse, depois olha o padrão desse, tá? Olha o padrão do mosaico preto e olha um padrão do mosaico branco, tá? Aí ele me disse assim, ó, a regra para construir esses mosaicos é a seguinte, então. Inicialmente formamos um quadrado com um azulejo branco cercado por azulejos pretos. Então, vamos lá. Um azulejo branco cercado, ó, azulejos quadrados, tá? Então, o número de lados tem que ser igual, tá? E em volta, azulejos pretos, ó, 3 por 3, tá? E em seguida, outro quadrado, este com 4 azulejos brancos, também cercado por azulejos pretos e assim sucessivamente. Considerando a sequência de mosaicos com número crescente de azulejos, responda. Quantos azulejos brancos terá o 15º mosaico dessa sequência? Agora vocês façam. Vocês podem montar um padrão, tá? Quando tiver terminado, me chamem. Se eu diminuo. E vocês me disserem, pode seguir o professor, eu sigo.
Conseguiram achar o padrão e achar o mosaico que vai ficar? Tá, eu tô quase, prof. Ah, bem tranquilo. Não tem pressa, não. Eu achei que eu tinha conseguido. Eu só achei. Alguém mais? Eu descobri o branco, mas o preto ainda tô meio travada. Tá? Querem continuar fazendo? Querem continuar tentando? Júlia, mas não era para descobrir o branco? Quantos azulejos brancos? É só o branco. Ai, sério?
Aqui, ó. Olha, Quantos azulejos brancos terá o 15º mosaico? Só isso que ele quer. eu tava aqui, desculpa, prof, então eu acabei. Mas é tranquilo, viu? A gente às vezes, tá, a gente vai automático, né? Quantos azulejos vai ter o 10º? A gente já pensa em tudo, né? Tá, vai ter quanto que vai ser a minha sequência, né? Vocês querem que eu corrija? Se tu quiser, prof. Tá. Então, vamos lá. Quantos azulejos brancos terá o 15º mosaico dessa sequência? Então, a gente vai ter que pensar primeiro na formação dessa sequência, né? Não vou ficar desenhando, imagina 3 quadros, não. A gente precisa descobrir a lei. Então, aqui tem 1, depois aqui tem 4, depois tem 4, tem 9. Isso? Então, 1, 4, 9. Tá? Ele quer só os brancos? Então, vamos pensar. Temos que o A1 é 1, o A2 é 4, o A3 é 9. Quadrados perfeitos, né, pessoal? Porque ele está falando que são azulejos quadrados, palavrinha mágica. Tá? Então, a gente tem quadrados perfeitos. Então, o termo geral vai ser quem? N ao quadrado. Porque 1 por 1 dá 1, 2 por 2 dá 4, 3 por 3 dá 9. Tá? Então, 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado é 9. Então, foi o que a gente está achando. Ó. 1, 2 por 2, 4, 3 por 3, 4. O próximo seria 4 por 4, 16, assim vai. Né? Então, o meu padrão é n ao quadrado. Então, logo, o 15º mosaico vai ser 15. 15 ao quadrado, eu vou ter que fazer 15 vezes 15, 225. Entenderam? Padrão? Por quê? Porque ele deu a morta aqui, ó, pessoal. Ele deu a morta aqui, ó. Formamos um quadrado com um azulejo, né? E aí, outro quadrado com 4 azulejos brancos. Então, ele está me dizendo que são azulejos quadrados. Então, se são, ó, com um e depois com o mesmo azulejo, como se eu pegasse esse azulejo aqui e eu dividisse ele no meio. Ele continua sendo quadrado. Eu tenho um padrão 2 por 2, e aí eu peguei esse mesmo 1 e dividi por 3. Ó, 3 por 3. Então, a morta, ele me disse que é um azulejo quadrado. Se é um quadrado, tem que ter lados iguais, não pode ser diferente, né? Senão seria um retângulo. Então, eu entendi que é um termo que é um número n ao quadrado, é como se fosse a área do quadrado, lado vezes lado. A gente só usou n porque tem que ser o termo, tá? Então, o 15º azulejo, ele vai ter 225 quadrados brancos. O preto não me interessa, tá? O preto vai ter quanto? Se aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, eles viram que eles estão aumentando. Isso, exatamente. Exatamente. Tá? Seja a sequência definida por AN é igual a menos 3, ó, eu dei a sequência, menos 3 mais 5N. Com N pertence aos números naturais com asterisco. Determine o elemento A2 e o elemento A11. Agora vocês sabem fazer, né? Que é um elemento A2 e que é um elemento A11.
Ah, apertei. Poder apertar. Então, como a gente tem a nossa sequência numérica, né? A n é menos 3 mais 5n, e ele quer descobrir quando n, o elemento, ó, A2 aqui, sequência do termo, e aí, então, meu n vale 2. Então, eu vou substituir, né? Menos 3 mais 5 vezes 2. 5 vezes 2 vai dar 10, 10 com menos 3 vai dar 7. Então, meu elemento A2 vale 7, bem tranquilo, né? E quando ele for 11, menos 3 mais 5 vezes 11, 11 vezes 5 dá 55, 55 menos 3, 52. Nenhum problema aí, né? Tudo certo. Pintar no quadrado numérico dois números que adicionados completam essa sequência. Então, imagine que vocês vão ter que pintar esses quadrado numérico, dois números que adicionados completam essa sequência. 50, 45, 40, 35, 30 e 25. E aí? Pintar no quadrado numérico dois números que adicionados completam essa sequência. O próximo não seria o 20? O 20? Sim? É. Uhum. Lógico, né? Só, professora? Claro. Não está diminuindo de 5 em 5? Né? Então, ó, pintar dois números numéricos, dois números que adicionados completa a sequência. Bobo, né? Ah, professora, mas aqui é o 1. Sim. Ó. Vocês entenderam? Dois números que adicionados. Então, eu vou pintar o 19 mais 1 para chegar no 20. Era o que ele queria. Eu não queria. Entenderam o que eu fiz? O próximo, a sequência é 20, que nem o Hugo disse. Perfeito. Vamos pintar no quadrado esses dois números que somados deu 20. Eu pintei o 19 e eu pintei o 1. 19 mais 1, 20. Olha, eu adoro esses triângulozinhos. Os números triangulares pertencem ao conjunto de números naturais e podem ser representados na forma de um triângulo equilátero. Triângulo equilátero, todos os lados iguais. Ponto. Tá? Observando a sequência de números triangulares, determine o próximo número triangular. Qual vai ser o próximo número triangular? Todos esses triângulos aqui, ó, todos esses aqui são equiláteros, tá? Esse equilátero, todos têm os três lados iguais. Todos. Tá? E aí, eu quero que vocês observem a sequência e determinem o próximo número de triângulos. Deixa eu trabalhar um pouquinho.
Quem não quiser dizer, pode dizer. Essa não é tipo igual a dos quadrados? Só igual ao quadrado? Só que eu quero saber quantos triângulos equiláteros eu tenho. Aí tu vai pensar, né? Tu pode montar uma sequência numérica, tá? Um padrão, se tu quiser. Aqui tem um, dois, três, quatro, e o grandão 5, e assim vai. Prof, não seria 17? 17? Pode ser? Vamos esperar mais alguém? Quem falou? Desculpa. Eu. Eu quem? Eu não conheço a voz. Samuel. Não. Ah, tá, Samuel. Samuel disse 17. Alguém achou diferente? Do Samuel? Eu achei 17 também. Ó, quem achou 17? Júlia Agostini. Tá. Eu gostei. Prof, eu achei 16, não sei. 16, tá? Vamos. Prof, eu tenho uma pergunta. Os quadrados, perdão. Os triângulos que podem ser formados dentro desse triângulo maior também contam? Isso, porque ele diz, ó, os números triangulares pertencem a um conjunto e podem ser representados de forma de um triângulo equilátero. Observando a sequência dos números triangulares, determine o próximo número triangular. Eu posso considerar esse de fora? Claro que eu posso. Ele não me deu uma condição, que tem que ser só os de dentro. Ok. Entendeu? Johnny, o que tá fazendo? Vem aqui. Tava na rua? Quando vocês me disserem, pode tocar ficha, prof, eu toco. Eu chuto 25. Você do contra. Porque assim, na minha cabeça faz sentido, tá? Tá? Uhum. Tá bom. Estamos aqui para discutir. Prof, eu acho que, não sei se todo mundo concordar, acho que pode passar. Pode continuar. Tá. Então, vamos lá. Aqui a gente tem posição 1, um triângulo. Posição 2, 3. Sim? Sim. Não, aqui eu botei errado. 1, 2. Posição... Não. Ó. Não pode. Tá faltando 1. Posição 2, 3. Peraí. Não, tá certo. 1 mais 2. Aqui eu digitei errado. 1, 2. Ah, tá. Tá. Desculpa, gente. Eu não considerei o de fora. Tá, tudo bem. Quem considerou de fora vai mudar uma posição aqui, ó. Quem considerou de fora, tá? Eu acabei considerando só o de dentro, mas quem considerou de fora vai mudar uma, tá?
Isso é outro padrão também, ó. 1, 2, 3. A posição 6, posição 3, eu vou ter 6, tá certo? Tá? Aí a posição 4, eu vou ter 10. E a posição 5, eu vou ter 15. Mas quem considerou de fora, quem considerou só o de fora também vai ter uma posição a mais, tá? Que vai ser, quem disse 16? Vocês entenderam o que eu fiz? Uhum. Isso. Eu peguei só os triângulos de dentro, mas quem considerou de fora vai ter também mais um, tá? Posição, vou ter 1, a posição 2 eu vou ter 3, a posição 3 eu vou ter 6, a posição 4 eu vou ter 10, e a posição 5 eu vou ter 15. E aí ele botou o padrão, ó, porque ele começou partindo de 1, tá? Esse 1 mais quanto? Esse 1 mais quanto? Então, eu vou ter esse 1 mais quantos triângulos? Ah, eu vou ter esse 1 mais tanto. Eu vou ter esse 1 mais quanto? Eu vou ter esse 1 mais quanto? Então, por isso que ele fez a posição 1, a posição 2 eu vou ter 3, tá? A posição 3 eu vou ter 6, então eu vou ter esse 1, e a posição 4 e a posição 5. Entenderam esse padrão? Eu não entendi esses números ali. Ó, porque o que acontece? A posição 2 é como se eles estivessem fazendo um padrão 3, ó, tá? Pensa comigo aqui. Aí, os números triangulares pertencem ao conjunto de números naturais e podem ser representados de forma de um triângulo equilátero. Observando a sequência dos números triangulares, os números determinem o próximo número triangular. Então, eu tenho esse triângulo aqui, ó, tá? Certo? Aí, esse aqui, vamos imaginar que seja esse aqui, certo, Flor? Tá? Sim. Eu vou ter quantos triângulos além desse aqui? 3. 1, 2, 3. Tu fez ali contando, tirando um que já tinha. Isso, mas isso é um padrão que eu montei, mas se tu quiseres montar um outro padrão contando com esse, então eu teria 1, 2, 3, 4. Vocês viram que eu posso montar outro padrão, entenderam? Sim. Aí, mas, professora, eu também quero considerar o triângulo inteiro. Eu poderia montar esse mais um padrão, eu também poderia. Só que como ele está sugerindo que você siga o padrão deste triângulo pequenininho, então ele diz, eu tenho um triângulo pequenininho aqui, então esse eu não vou contar. Eu vou contar o quê? Os outros que eu consegui formar e vou tirar ele. Então, eu tenho 1, 2, 3 no segundo padrão. Ó, no terceiro padrão, vou tirar esse aqui, tá? Que é o que eu tenho aqui. No terceiro padrão, eu vou ter quanto? Eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá, mas a professora não vai fechar, né? Entenderam? Aí, foi o que ele fez aqui, ó. Vocês viram como que isso aqui não tem só uma resposta? Vocês entenderam? Depende do padrão que ele quer, mas assim, ó, ele deixou muito aberto. Os números triangulares pertencem ao conjunto de números naturais e podem ser representados na forma de um triângulo equilátero. Tá, um triângulo equilátero. Observando a sequência de números triangulares, determine o próximo número triangular. Perfeito. Aí, o que acontece aqui, ó, turma, aqui, ó. Primeiro, 1 para 1. O segundo, ele considerou 3, tá? Tá, mas professora, como assim ele considerou 1 mais 2? Esse aqui é o padrão dele, né? Então, eu teria aqui, ó, tá? Triangulares. Mas aí, se eu poderia fazer triângulos, ó, 1, 2, 3. Mas eu não vou contar esse, não. Se eu quero montar minha sequência, 1, 2, 3. Aí, a posição 3, eu vou ter 6. Mas a professora tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí, o que ele considerou? Tá certo? O que ele considerou, gente? Eu tenho que achar... Você viu que pegadinha isso aqui? Eu tenho que achar, numa sequência, 1 mais alguma coisa, 1 mais alguma coisa, 1 mais alguma coisa para ele ter o padrão. E dentro desse padrão aqui, eu vou ter que achar 6 triângulos equiláteros,
tá? Porque ele fez 1 mais a outra posição, tá? 1 mais a outra posição. Ó, 1 mais a segunda mais a terceira. Depois ele fez 1 mais a segunda mais a terceira mais a quarta. Então, ele fez esse padrão aqui, tá? Onde eu vou ter que achar 6 triângulos equiláteros. Porque se eu fosse pensar, se eu quisesse mudar esse padrão aqui com vocês, e quisesse considerar quantos triângulos equiláteros pequenininhos eu tenho, do 1 eu fui para quem? 1, 2, 3. Eu poderia mudar esse padrão aqui. Vamos mudar juntos aqui, ó. Quero fazer com vocês isso aqui. Quantos triângulos eu tenho aqui, turma? 1 mais quanto? 1 mais 3? Eu teria quantos? 4 aqui? Tô pensando que nem vocês, tá? Sim. Perfeito. Aí, aqui, quantos eu tenho? 9? Isso. Perfeito. Tenho 9 aqui. Tô mudando que nem vocês, tô pensando em um outro padrão. 9. Então, teria que ser quem? 1 mais 2, se a gente fosse pensar. 1 mais 2, mais quanto aqui? Aqui, ó. Para fechar 9. 1 mais? 6? Tá. Isso. Estou indo no raciocínio de vocês. A quarta posição seria aqui, nós vamos ter que achar uma lógica nisso. 16. 16. Tá. E aqui, então, olha o que ele está fazendo, ó. 1 mais 2 mais 3. Aqui eu teria quanto? Porque ele está seguindo um padrão, ó, turma. 1 mais 2, ele tinha botado 2 aqui, ó. 1 mais 2 daria 3, aqui. Ele está somando isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então, vamos pensar. 1 mais 2, 3. 3 mais 3, 6. 6 mais 4, 10. Certo? E aí, a gente fala... Quer dizer, pode terminar de explicar, depois eu falo. A gente está fazendo juntos. O que que acontece? No momento que eu uso esse padrão, eu vou ter que acrescentar alguma coisa aqui. Fala, Flor. Diga. Pode falar, Ana. Não, pode falar algum. Ah, tá, beleza. Eu acho que ali a gente botou 1 mais... Na posição é 1. Na posição Isso. eu acho que é 1 mais 3. Na 3 é 1 mais 3 mais 5. Não é assim? Pode. Daí eu acho que dá também. Para seguir a lógica que ele fez aí. Que ele, na verdade, ele vai somando as bases, né? Isso. Posso criar esse padrão também. Exatamente. Então, a posição 3, a gente achou 9 triângulos. Então, eu tenho que mudar esse padrão aqui, ó. Né? Isso, Entenderam? daí fica 1 mais 3 mais 6, não? Mais 5, porque é 5 na base do 3. Acho que sim, né? Isso, ó. Porque aqui, ó, a minha base eu tenho 2, né? Contando com aquele... peraí. Ele contou só os 2 da base. A gente tá contando aquele triângulo que forma no meio, né? Isso. Aham. 1 mais 3 mais 5. Eu entendi. Uhum. E, então, a posição 4, vamos com a linha de raciocínio do Hugo, então. E a posição 4, então, ó, 3, 5, eu teria que fechar quem aqui, ó? Então, 1 mais 5. Sim, Hugo? Tô indo com a tua linha de raciocínio. Sim, prof, acho que sim. 1 mais 5, e aí eu tenho que fechar quanto? Então, 16? 10? Falta o 3, eu acho, prof, ali também. Não? Ah, sim. Mais Isso, 5. mais 5. Agora sim a gente precisa descobrir o outro. Se tu me disse que é 16, a gente tem que ter uma lógica. Mais 8, então. 7?
7, ó. 5 mais 3 dá 8. 8 com mais 1, 9. 9 para 16, me falta quanto? 7. 7? 7. 7. E a posição aqui, então, não seria aqui, não seria na posição quinta, não poderia ser 16, então. Vocês acharam quanto na posição quinta? O 25 da Ju. O 25 da Ju? Isso? Profe, não é o quadrado da posição? E aí? Uhum. Por isso que eu fui pelo quadrado. A minha eu fiz tipo 3 vezes 3, 2 vezes 2. Uhum. Deixa eu vou apagar tudo aqui que eu fiz. Isso, tava assim, né? Eu voltei aqui, não é. Onde é que tava? Não era isso, não era isso. Ixi. Botei para a apresentação certa? Era aqui que a gente estava? Aqui. Aqui. É tanta coisa. Uhum. O que na verdade... deixa eu botar para apresentar. O que, na verdade, assim, ele está dizendo... Aí a gente tem que enxergar o padrão que ele quer, que aí é o quadrado. O que na verdade, ele está me dizendo que eu tenho triângulos equiláteros, né? Se eu tenho triângulos equiláteros, eles vão ter os lados iguais, certo? É como se fosse um quadrado. Uhum. Determine o próximo número. Ele não quer saber. Olha só, tu viu como a gente tem que entender. Ele não perguntou para vocês assim, ó. Determine quantos triângulos terão na próxima sequência. Não, ele perguntou. Determine o próximo número triangular. O primeiro número triangular é quanto? Aí vem a lógica que vocês estavam... Quem é que falou aquilo ali para mim? O próximo número triangular, 1 para 1. A posição 2 vai ser quem? 3, porque ele usou 1 mais 2. Próxima posição triangular, 6. Vai ser 1 mais 2 mais 3, que é a própria posição dele. 4 vai ser quem? 1 mais 2 mais 3 mais 4. E a próxima, posição triangular vai ser quem? 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5, que a gente vai achar 15. Vamos deixar isso aí, eu vou voltar a trabalhar isso com vocês, tá? Isso é legal, né? A gente pensar o que ele está querendo que a gente descubra. Sim? Tá, prof, mas como que chegou no 15? Não era para contar todos que tinham dentro? Tá, mas aí ele perguntou assim, ó, os números triangulares pertencem ao conjunto de números naturais e podem ser representados na forma de um triângulo equilátero. Então, eu tenho um triângulo equilátero aqui, né? Certo? Observando a sequência dos números triangulares, determine o próximo número triangular. Tá, vamos pensar aqui. Eu tenho um triângulo, né? Aí aqui eu tenho, na segunda posição, tá? Eu tenho uma base, duas... Vou pensar na linha do Hugo também, que o Hugo pensou assim, né? Uma base, duas bases, três bases. Aqui eu tenho uma base só, tá? Então, 1, 2, 3. Vamos ver lá. 3, tá? Ele só quer uma sequência. 1 mais 2,
tá? Aí, na terceira, se a gente for pensar em bases, eu tenho quantas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Aí eu tenho, na terceira, 1 mais 2, mais 3, eu tenho 6, não preciso nem mudar para lá, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então, olha só, aqui ele aumentou, de 1 ele aumentou para 2, de 2 ele aumentou para 3. Então, a base dele aqui está aumentando quanto? De 1 em 1, né? 1, 1, 1. Tudo bem? Aqui ele aumentou de 2, de 1 ele foi para 2. Olha, ele aumentou. Daqui ele aumentou mais 2. Qual seria a próxima? Teria que ser 1 mais quem? Ai, se eu pudesse desenhar para vocês aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Vamos entender aqui. Deixa eu parar aqui. Deixa eu parar a apresentação. Vamos para o quadro aqui, ó. Vamos discutir isso. Adoro discutir casos. Aqui, vamos apagar isto. Vou tentar fazer um triângulo equilátero, tá? Vou começar a fazer bem direitinho. Então, aqui eu vou ter um triângulo equilátero, né? Aí, na segunda, eu vou ter quantos? Eu vou ter 2 bases. Aí, eu vou ter isso aqui, né? Isso. Vamos ver se a prof faz direitinho. Isso. Tá? Aí, eu vou ter isso aqui. Pá, pá. Concorda comigo? Aí, na terceira, eu vou ter o quê? Aqui eu tenho uma base. Aqui eu tenho 2 bases, tá? Aqui eu vou ter 1, 2, 3. Então, vai ficar bem um equilátero bonitinho, tá? Aí eu vou fazer uma aqui. Isso. Aqui, em vez de ter 1, eu vou ter 2. Sim? Aí, isso aqui vem para cá, isso aqui vem para cá. Certo? Aí, isso aqui vem... deixa eu fazer direitinho. Tá? Aí, essa base aqui, eu vou ter... Acho que eu fiz errado. Uma aqui, 2 aqui. A prof é péssima em desenho. Aí, aqui eu vou ter que ter uma aqui e uma aqui, certo? Aqui eu vou ter 3, tá? Quanto seria a próxima, pessoal? A quarta. 1, 2, 3, 4. Ah, não vai ficar bem bonito, não. Isso que vocês fizeram? Na verdade, prof, eu acho que foi isso que o problema fez. Isso que vocês fizeram? Sim, mais ou menos? Aí, aqui eu vou ter uma base, que eu sempre vou ter a de cima. Aqui eu tenho 2, eu vou ter que ter 3, né? Isso. Uma. Aqui eu vou ter 2. E aqui eu vou ter que ter 3. Entendeu? Aí, eu vou fazer que nem eu faço aqui, ó. Corto aqui, corto aqui. Olha a coisa complicada. Aí, eu vou ter que ter 3 aqui. Olha o meu desenho. Tá? Aí, esse aqui vai ter que vir aqui, vai ter que vir aqui na base, que vai ter que vir aqui, vai ter que vir aqui. Opa! Fechou um triângulo. Vai ter que vir assim. Não ficou perfeitinho. Aí, essa aqui... Tem que ter uma no meio, né? Eu fiz errado. O professor não sabe desenhar, não. O que eu... Ó, aqui eu vou ter 4, tá? Claro, o que acontece? Ele quer que vocês determinem um padrão. Só que o que ele me perguntou? Ele não perguntou quantos triângulozinhos eu tenho. Porque aqui eu tenho 1. Aqui eu vou ter 1, 2, 3, 4.
Se a gente for pensar assim, aqui eu vou ter quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? Se vocês fossem montar um padrão, turma, daqui para cá, tá? Eu tenho que chegar do 1 para 4. Eu teria que aumentar quantas vezes isso aqui? Prof, o 3 não seria 9 ali? 9 triângulos? Com o grandão, sim. Tá dizendo com esse aqui? Não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bah, é verdade. Eu esqueci de desenhar alguma coisa. Esqueceu de Aqui seria desenhar um de baixo. Tu não terminou o de baixo, prof. Ah, claro. Esse aqui, ó. Exatamente. 8, 9. Isso. Ó, obrigada. A prof aqui, meu desenho tá feio, ó, tá errado. Aí eu tenho 1, 2, base 3, tá? Então, na verdade, eu teria que achar um padrão de 1 para 4. Aí teria que achar de 4 para 9. Aí teria que achar de 9 para 16. Vocês fizeram, né? Então, vamos pensar. Seria quem? N mais quanto? Tananana. Prof, daí não seria n ao quadrado? Pode. N ao quadrado mais alguma coisa? Ou não? Porque se eu faço... Só n ao quadrado. Eu também cheguei nisso. 9, 16 e Porque 25. se tu pega as bases 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, fecha. Isso aí. Agora eu isso entendi, que eu prof. cheguei. O que tu estava tentando explicar ainda antes. Agora eu entendi. Então, vamos mudar aqui, então, a nossa resposta, porque ali ele não está considerando o número de triângulos, mas eu acho que facilita para você se eu deixar assim, então, tá? Vamos voltar para cá. Determine o próximo número triangular, tá? Ele quer dizer que, vocês entenderam? Que o próximo número triangular é o 4. Então, quer dizer que 4 ao quadrado vai dar 16. Ele não está querendo saber quantos triângulos ele tem. Ele quer descobrir qual o próximo número triangular. Entenderam? Se eu faço isso aqui, ó, vamos mudar comigo. Isso é a mesma coisa. Vamos pensar. Não, vou fazer uma coisa diferente. O M. Então, vou criar com vocês aqui. Deixa eu A sua tela não tá aparecendo, prof. Prof, tu não tá compartilhando. Só deixa eu arrumar aqui, já vou compartilhar. Deixa eu ver. Vou montar uma última janela. Olha só, 9h22, gente, a gente tá aqui. Quase acabou na aula de vocês. Deixa eu ver. Tá compartilhando? Perfeito. Então, vamos montar junto esses slides, que é pra gente entender. Vocês estão vendo aqui? Tá. Então, a gente entendeu que a base dele é o que determina o número de triângulos, tá? Então, vamos aqui com a prof. Ctrl C, vou montar juntos, Ctrl V. Então, o que a gente pode dizer? Qual é o nosso padrão? Base triangular. Isso. Vou botar assim, ó, elevado ao quadrado. Opa. Sim? 2 pontos. Então, a minha base vai ser igual a N. Concordam comigo? Então, qual é o meu termo geral? Vocês me falaram? N Ao quadrado. ao quadrado. Exatamente. Então, eu já não vou nem pensar em posição. A posição estava pensando em ele. Então, eu vou ter que o número de triângulos. Opa. Eu tenho que o número de triângulos será 2 pontos.
Na posição 1, eu vou fazer 1 ao quadrado, que é igual a 1. Concordam comigo? Aí eu vou apagar aqui. Na posição 2, vai ser igual a 2 ao quadrado, que vai ser 4. Na posição 3, vai ser quem? 3 ao quadrado, que vai ser 9. Na posição 4, vai ser 4 ao quadrado, que vai dar 16. E a posição quinta, que vai ser 5 ao quadrado, que vai dar 25. Isso? Chegamos a um termo geral. Concordam comigo? Uhum. Legal isso, né? Ó, opa, não, ficou horrível esse aqui. Deixa eu tirar. Né? Então, a gente tem que o nosso termo geral ficou n ao quadrado e a gente conseguiu definir que o nosso número de triângulo é em relação à base. Perfeito. Montamos um termo geral, montamos o nosso padrão. Tudo bem? Ó, montamos... Opa, não é isso. Opa, não é isso. Montamos o nosso padrão. Sim? Perfeito. Então, aqui, eu vou até apagar isso aqui, ó. Eu fiz aqui. Isso aqui não me interessa, esse 15. 15. Na verdade, é 25, né? Se a gente fosse pensar. Aqui. Então, o nosso padrão, que ele queria saber, determina um próximo número triangular, que seria em relação ao número de bases. Opa, Teresa! Vou estar perdido aqui. O nosso número triangular, na posição 5, seria 5. Tá certo? Tá? Aí, aqui, isso aqui eu vou modificar. Uhum. Que ele quis, na verdade, só mostrar para vocês que a posição não daria... Tá, entendi. Uhum. Eu vou mudar isso aqui depois. Deixa eu só salvar. Aí já salvo. Tudo bem? 9h27, turma. Deixa eu parar a apresentação. Bem tranquilos. Adoro quando a gente tem essas